E agora eu queria chamar a Giana Sagazio, que é mestre em Economia de Desenvolvimento. Obrigada, Francisco. Primeiramente, boa noite a todos, a todas. Eu gostaria de agradecer o convite de participar aqui desse importante evento e vou pedir para o Leonardo colocar para mim a apresentação. Pode passar, Leonardo. Bom, acho que é importante a gente falar um pouco sobre a importância da indústria para o desenvolvimento dos países do Brasil. A indústria de transformação do Brasil, ela hoje representa 11,3% do PIB. E essa indústria é responsável por quase 50% das exportações brasileiras de bens e serviços. Além disso, mais de 60% do investimento empresarial em pesquisa e desenvolvimento. Quase 25% da arrecadação dos tributos federais. E mais de 22% aí da arrecadação previdenciária. Bem, a cada R$1 produzido na indústria de transformação, são gerados 2,63 centavos na economia brasileira. Isso mostra, de fato, a importância da indústria para a economia do nosso país. Da mesma forma, eu tenho aqui os dados da indústria como um todo, né, que hoje representa mais de 20% do PIB. Pode passar, Léo. Bem, a inovação, ela está em queda no Brasil. Esses dados que eu trago são os dados da última Pintec, né, em que a gente tem, então, uma queda, né, hoje 33,90%, né, de taxa de inovação da indústria. Isso mostra que devemos nos preocupar e devemos ter estratégias, políticas e ações para reverter esse quadro. Isso porque o Brasil, né, por estar perdendo espaço na indústria e também por estar inovando menos, né, a gente acaba ocupando uma posição que não é compatível com a nossa economia e com o potencial da economia brasileira. Hoje, o Brasil ocupa a 62ª posição no Índice Global de Inovação, que é tido como o principal relatório de inovação no mundo. Ele é feito pela WIPO, a Agência das Nações Unidas para a Propriedade Intelectual, pela Cornell University e o INSEAD, né? Então, hoje estamos em 62ª posição em 131 países e caímos 15 posições nos últimos 10 anos. E aqui, à esquerda, eu apresento os países mais inovadores que, como vocês podem ver, eles, de uma forma ou outra, mantêm essas posições, né? E por que eles conseguem manter essas posições? Pode passar. Bem, os países mais inovadores e, de fato, aqueles países que têm uma indústria mais forte e que geram uma melhor qualidade de vida para suas populações, são países que reconhecem a importância da ciência, da tecnologia e inovação e que têm investido cada vez mais em pesquisa e desenvolvimento. Esses dados aqui mostram quantos países estão investindo. A gente tem casos aí como Coreia e Israel, que estão chegando quase a 5% do PIB de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Estados Unidos agora chegando a 3% do PIB, Alemanha. Então, principalmente com a pandemia, existe um reconhecimento
da importância da ciência, da tecnologia e inovação para alavancar o desenvolvimento dos países e corresponde, então, a essa importância que é dada, né, um maior volume de recursos, né, que são investidos nessa área e também a formulação de políticas de longo prazo, políticas robustas e com instrumentos de política para que, de fato, se alcance os resultados de país. Bem, sobre a indústria 5.0, que é o tema aqui, né, da conversa, o que a gente pode destacar como objetivo? A valorização da capacidade cognitiva, a interação e a colaboração entre os homens, as mulheres e as máquinas, as tecnologias mais eficientes, de forma que as empresas funcionem de forma mais sustentável e que também reduzam o impacto no meio ambiente, também o uso dos recursos naturais de uma maneira sustentável e, sem dúvida, ela é complementar à indústria 4.0, né? Ela avança, né, no que já vem conceitualmente na indústria 4.0. E aqui uma breve comparação, né, entre a indústria 4.0 e a indústria 5.0. A 4.0 tem foco na conexão entre as máquinas, sendo que a 5.0 coloca o foco, então, na experiência do cliente. A 4.0 na personalização em massa e a 5.0 em hipercustomização. Cadeia de abastecimento inteligente versus uma cadeia de suprimento responsiva e distribuída. Produtos inteligentes versus produtos ativados pela experiência do consumidor. E a mão de obra que está distante das fábricas, então, o retorno da mão de obra às fábricas. É importante dizer, né, que a indústria 5.0, ela pode se referenciar em plataformas globais de desenvolvimento sustentável. Então, se a gente analisar aqui os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, nós podemos ver que ela se relaciona com vários desses objetivos, como a educação de qualidade, a igualdade de gênero, o trabalho decente, o crescimento econômico, a indústria, inovação e infraestrutura, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global de clima e, sem dúvida, a paz, a justiça, né, e também instituições mais eficazes. Ok? E quais são as iniciativas da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, para contribuir com a inovação, com a educação, a capacitação profissional e com o avanço da indústria 5.0 no Brasil? Eu agora vou falar um pouquinho sobre cada um desses itens. Pode falar, passar, Léo. A CNI criou há 13 anos atrás, junto com as principais lideranças empresariais do país, a MEI, a Mobilização Empresarial pela Inovação. O que é a MEI? É um movimento não institucionalizado em que nós temos o engajamento das principais lideranças empresariais do país, com o objetivo de contribuir com o governo na formulação de políticas que tornem, de fato, o Brasil um país mais inovador, portanto, mais competitivo, mais desenvolvido e que possa oferecer uma melhor qualidade de vida para a nossa população e também apoiando as empresas a inovar mais, com metodologias, casos, publicações, pesquisas, iniciativas que eu vou descrever um pouco mais a seguir. A missão da MEI, então, pode voltar, é fortalecer o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação no país. E
hoje nós contamos com aproximadamente 400 das maiores lideranças empresariais que se articulam com o governo, com o executivo, com o legislativo e também com a academia, né? Tanto na formulação das propostas, tentando ajudar o governo brasileiro a avançar com essa agenda, entendendo que essa é uma agenda de país e que nenhum setor sozinho poderá resolver os desafios que nós temos à frente. E aí, só para mostrar, na MEI a gente tem empresas de todos os setores, empresas que no mercado são competidoras, mas que participam da MEI com esse espírito de contribuir com uma agenda de desenvolvimento para o país. E quais são os temas especificamente que a MEI trabalha, né? Primeiro, a gente tem aí o grande tema da política e da governança de ciência, tecnologia e inovação. Nessa agenda, nós trabalhamos, por exemplo, a formulação de propostas de políticas públicas de inovação com a visão do setor empresarial, que, de fato, vai fazer a inovação, né? A inovação ela acontece no mercado. Então, a MEI contribui com o governo, apresentando propostas que fazem sentido para que se possa alavancar mais inovação empresarial. Também discute a questão da governança, né? Porque, de fato, a inovação está em todas as áreas. Se a gente pensar, né? Está na defesa, está no meio ambiente, está na educação, por ser sistêmica, a inovação, ela conversa com todas essas áreas. Então, é importante discutir também a governança, né? Como o Ministério, por exemplo, da Ciência, Tecnologia e Inovação pode coordenar as ações de inovação que estão nos outros ministérios, né? De uma maneira que a gente possa alcançar melhores resultados, né, para o nosso país. Dentro desse tema, nós temos um GT, um grupo de trabalho de indicadores de inovação, e nesse tema também são realizados vários estudos e pesquisas para fundamentar as nossas propostas, e estamos lançando esse ano a prospecção MEI de pesquisa e desenvolvimento empresarial, em complemento com a Pintec, já que a gente precisa de dados mais recentes, né, para poder embasar as nossas propostas. Então, a partir desse ano, nós estamos lançando essa prospecção anualmente, né? Isso é importante. Um outro tema importante que a MEI trata é o marco regulatório de inovação. Bem, no marco regulatório, que nós sabemos que é fundamental, a MEI trabalhou fortemente pela inserção da inovação na Constituição brasileira, fazendo propostas para o novo marco de ciência, tecnologia e inovação, para a sua regulamentação. Mais recentemente, contribuímos fortemente na formulação do PL do senador Isalci Lucas, que transformou o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em um fundo contábil e financeiro, de forma a assegurar que os recursos do FNDCT sejam utilizados na sua finalidade e que também veda a possibilidade de contingenciamento. Apesar dessa lei ter sido aprovada no início do ano, infelizmente, ainda não tivemos a liberação total dos recursos do FNDCT, principalmente dos recursos não reembolsáveis, que são fundamentais para irrigar o nosso sistema de ciência, tecnologia e inovação, principalmente se considerarmos, como eu mostrei naquele quadro à frente, que o Brasil vem investindo muito pouco em pesquisa e desenvolvimento. Eu diria que o nosso movimento está quase na contramão do que está acontecendo no mundo, uma vez que os países têm aumentado seus investimentos de maneira sustentável, e o Brasil
Só para se ter ideia, o FNDCT o ano passado foi contingenciado por volta de 90%, né? Isso é muito, já que nós estamos falando hoje de liberar um fundo que tem por volta de 7 bilhões de reais, enquanto os países estão investindo aí quase trilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. Então, para que o Brasil seja competitivo, de fato, a gente precisa colocar a ciência, tecnologia e inovação como prioridade. E a essa prioridade deve-se corresponder, né, tanto com as políticas públicas quanto com a alocação dos recursos. Essa agenda, então, da MEI, ela é muito específica. Ela, por exemplo, também já apresentou proposta para o aprimoramento da Lei do Bem, que é o único instrumento que a gente tem no Brasil para incentivar os projetos de inovação com incentivos fiscais, né? Esse é um incentivo, esse é um instrumento, né, um incentivo fiscal altamente praticado nos países inovadores e que, infelizmente, está sob ameaça, uma vez que ele foi colocado na PEC, em que limita a sua existência em até 8 anos, né? Então, mais uma vez, né, a gente não está acompanhando o movimento que as nações mais inovadoras e desenvolvidas têm feito. Nessa agenda de financiamento e inovação, nós também temos um GT de investimento em inovação. Todos os GTs da MEI são liderados por presidentes de empresas, donos de empresas que participam da MEI. O de indicadores é o Laércio Consentino, da TOTUS. No caso de financiamento, é o André Clark, da Siemens Energy. E ele também está trabalhando a questão eu diria assim, do aprimoramento, né, da modernização do nosso sistema de investimento em inovação. Por exemplo, né, a gente tem hoje os juros do FNDCT para o reembolsável, que seria o crédito, muito altos, né? E isso acaba impedindo que as empresas acessem esse crédito. Então, a MEI tem proposta para reduzir essa taxa de juros, de forma que as empresas, de fato, possam usar esse recurso e até mesmo reduzir o recurso que vai para amortização no FNDCT. Isso é um exemplo. Dentro desse capítulo, nós temos o MEI Tools, que eu recomendo a todos que consultem. Depois eu vou falar um pouquinho mais dele, mas ele é uma grande referência sobre todos os instrumentos que existem no país hoje para apoiar a inovação empresarial e como utilizá-los de uma maneira bem didática. Na agenda de recursos humanos para inovação, nós temos 2 GTs. Um de engenharia e STEAM, que é liderado pelo Luiz Carlos, vice-presidente de engenharia da Embraer, e o GT de educação técnica profissional, que é liderado pelo Gilberto Peralta, que é o CEO da Airbus Brasil. Só para dar um outro exemplo do tipo de resultado que a MEI busca, nesse GT de engenharia, nós produzimos uma proposta para a modernização do ensino de engenharia no Brasil, já que esse era um tema muito tratado nas reuniões do Comitê de Líderes da MEI, uma vez que muitos CEOs sempre diziam: eu tenho 500 vagas, 1000 vagas abertas, não consigo preencher porque os engenheiros e as engenheiras não têm o perfil desejado. Então, a MEI elaborou uma proposta que foi amplamente discutida na sociedade. Essa proposta, então, foi discutida com a BENGE, com a Secretaria de Educação Superior do MEC, e ela acabou evoluindo e sendo utilizada em parceria com essas instituições como a base para as novas diretrizes curriculares de engenharia que o próprio Cury, presidente do CNE, disse à época que foi a primeira vez que essas diretrizes foram formuladas a partir da demanda, né? Da visão da demanda, ou seja, quem contrata os engenheiros e os engenheiros. E educação técnica profissional
tem uma pauta regulatória e também é muito importante fortalecer a educação técnica profissional no nosso país, a exemplo das nações mais inovadoras. Temos uma agenda forte de inserção global via inovação. Dentro dessa agenda, a gente tem um programa de imersões em ecossistemas de inovação. Já fizemos várias imersões em vários ecossistemas do mundo e depois eu falo mais um pouquinho sobre isso. E também aqui nós lançamos a plataforma de inovação aberta CNI Sousa. Além disso, inserimos na nossa agenda inovação e sustentabilidade e transformação digital. Bom, por quê? Esses dois temas entraram esse ano, né? Até então eram temas muito transversais, esses também são, mas os nossos principais focos são descarbonização, transição energética, economia circular, e na transformação digital estamos discutindo mais inteligência artificial e smart cities, com certeza. Bom, e o que é essa parceria CNI Sousa de inovação aberta? A inovação aberta, ela vem sendo amplamente praticada no mundo como uma estratégia complementar aos processos de pesquisa e desenvolvimento. O que ela proporciona? Ela proporciona o acesso às tecnologias e inovações mais disruptivas no mundo, muito rapidamente, né? E isso faz com que as empresas tenham um impacto muito importante, né, na sua competitividade, na sua inserção nas cadeias globais de valor, né? Sendo que é um processo rápido e com custo relativo menor do que se fazer todo um projeto, né, que vai levar meses, às vezes anos, para se alcançar o resultado. Nós consideramos P&D fundamental, mas a inovação aberta, ela complementa os esforços para que as empresas se tornem inovadoras mais rapidamente, né? E o Sousa é uma empresa de inovação aberta de Israel, então nós fizemos uma parceria com o Sousa. Ele já é uma plataforma global, está presente em vários países e são mais de 15 mil startups que estão na base do Sousa. Além disso, nós também pretendemos, e já estamos fazendo a promoção das nossas startups em mercados internacionais, por meio dos Land to Launch, que poderão ser realizados também presencialmente, porque a CNI agora tem um escritório dentro do Sousa em Nova York e um escritório dentro do Sousa em Tel Aviv. E os serviços e produtos que estamos oferecendo são desafios corporativos, programas de residência para as startups no exterior, nesses países, nos nossos escritórios que eu mencionei, relatórios de tendências tecnológicas e de mercado e o atendimento customizado para as empresas nos nossos escritórios em Nova York e Tel Aviv. Eu agora vou passar um filme muito rapidinho para vocês, de 1 minuto, sobre esse nosso trabalho com o Sousa. O mundo cresce mais rápido do que os nossos sonhos jamais puderam prever. O futuro está aí, dia após dia. São as indústrias que fazem esse futuro acontecer. E a CNI trabalha todo o tempo pelo futuro da indústria. A nossa indústria é parte importante no mundo. Mas está na hora de ser mais inovadora, protagonista da própria história, para escrever as próximas histórias do mundo também. O Brasil tem suas demandas, desafios e soluções a oferecer. Respostas a problemas que ainda nem foram descobertos. Temos muito a trocar com o mundo. Mas qual é a melhor maneira de fazermos isso? Com inteligência e inovação, com Deep Tech. Anunciamos a nova parceria CNI e Sousa, uma plataforma global que conecta a indústria ao mais avançado ecossistema de inovação do planeta.
A CNI ajuda a colocar as soluções brasileiras no mundo e as respostas do mundo para a indústria brasileira. Com o SOSA, vamos criar hiperconexões e acelerar o nosso desenvolvimento com a última geração de inovação. Parcerias em 10 países, hubs de inovação em Nova York, Tel Aviv e Londres, e uma rede com 250 multinacionais e investidores internacionais, o SOSA é o mais novo parceiro da CNI nesse novo mundo da colaboração global. Nossa indústria é feita de pessoas, a inovação é feita de pessoas, e todos crescemos para aprender e compartilhar conhecimento. Está na hora de colocar as perguntas e as respostas para a indústria brasileira nas páginas do futuro do planeta. CNI e SOSA, chegou a hora de ser mais inovador.